E olha, o líder do PL no Senado, Carlos Portinho, afirmou que a oposição alcançou maioria simples na casa para pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Segundo ele, 41 senadores já assinaram um requerimento para que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, autorize a análise de pelo menos uma das cerca de 30 denúncias contra o magistrado. Portinho classificou o marco como fato histórico após a adesão do senador Laércio Oliveira. O líder da oposição, Rogério Marinho, afirmou que o Senado ouviu o clamor do povo e que a ação responde a abusos, censura e perseguição. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, disse que cabe agora ao Alcolumbre decidir se o processo terá início. Pela Constituição, para quem um ministro do STF perca o cargo, é necessário, então, o apoio de 2/3 do Senado, 54 votos, para abrir o processo e concluir, então, o impeachment, né? Durante uma reunião de líderes, Alcolumbre disse que a decisão de abrir o processo é da presidência da Casa e não da oposição. Assunto, então, para os nossos debatedores de hoje, que já estão aqui com a gente para participar. Hoje a gente recebe o doutor, o advogado Cairo Montelo. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Para mim é sempre uma honra poder participar do programa. Então, né? Aproveitar e apresentar nosso outro participante, professor e filósofo José Elias. Bom dia, seja bem-vindo, professor. Bom dia, eu que agradeço o convite. Bom dia, Cairo. Eu já retornando aqui, é sempre uma satisfação vir conversar com vocês. Prazer é meu. Quer começar então, Cairo? Sim, eu acho difícil, apesar de eu como jurista, como advogado, vejo excessos do ministro Alexandre de Moraes, de outros ministros também em situações pontuais, mas eu acho difícil que o presidente do Senado paute o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que isso traria mais estabilidade para o Estado Democrático de Direito, mas eu acho muito difícil que isso aconteça. Agora, ter 41 senadores, que mais da metade dos senadores apoiando o impeachment do Alexandre de Moraes, pode impedir, barrar uma escalada por parte do Alexandre de Moraes e por parte do STF em determinados assuntos que envolvem o Congresso, excessos ali com relação à liberdade de expressão, né? Princípios basilares ali do Estado Democrático de Direito. Não sei se você pode me ajudar aqui, a gente está falando sobre, a gente inclusive desde há uns 3 dias mais ou menos, a gente está falando a respeito desse número de senadores que a oposição estava querendo chegar nesse número mínimo de 41. O que foi falado aqui agora que precisa de 54. Para conseguir o que foi impeachment. essa conta aí que eles fizeram? Não, essa conta é força. Falar para o presidente, presidente, mais da metade. Mas não é a maioria. Não é a maioria ainda para votar. Para votar, mas mais da metade dos senadores assinaram abertamente, algo declarado. Para pressionar o presidente a pautar mesmo o impeachment, porque na hora da votação ali, as votações em si são mais discretas, são mais reservadas. Então, no lobby ali do Congresso, é possível que eles consigam aumentar para conseguir impeachment ele, mas de forma declarada, isso demonstra uma força muito grande da oposição. Ok. Professor, o que você acha de tudo isso? E principalmente, já emendo uma pergunta na outra, o fato de existir uma maioria para votar, simplesmente para colocar em votação, não se sabe se isso vai ser aprovado ou não, mas não seria mais fácil já colocar isso para votar? Veja bem, é porque é uma questão delicada que envolve principalmente a autonomia dos poderes, tá? E aí, isso nunca aconteceu, nunca teria acontecido no Brasil se nós fôssemos pensar de fato na iniciativa muito forte do Senado de tentar brecar, de tentar criar um ambiente para o impeachment de um ministro da Suprema Corte, sabe? Até porque há uma necessidade constitucional dos poderes se equilibrarem. Então, assim, não é tão simples, tá? Claro,
qualquer cidadão, é até curioso, né? Eu até estava pensando nisso hoje, qualquer cidadão brasileiro pode solicitar um requerimento, se tiver 5 assinaturas, para poder, se a mesa diretora quiser colher, ela pode abrir um pedido de impeachment de um ministro do Supremo. É uma coisa interessante isso, né? Inclusive, tem até um site que está fazendo isso, colhendo assinaturas. Isso. Né? Aí, como o doutor Cário colocou, é uma questão mais de força, de criação de potência política, tá? De estruturação de um capital político. Então, você faz essa pressão para a Câmara Diretora, o presidente do Senado, da Câmara do Senado, né? Ele tem que acolher o pedido. Então, qual que é o rito? Você faz o pedido, o presidente da casa acolhe o pedido. A partir do momento em que ele acolhe o pedido, cria-se uma comissão especial. Essa comissão especial vai avaliar, de fato, a viabilidade disso. E essa comissão especial teria membros tanto da oposição quanto da situação de diferentes partidos, multipartidária. E se essa comissão especial deliberar que é possível que esse pedido seja encaminhado para votação em plenário, aí lá no plenário, de fato, você tem que conseguir 2/3 dos votos, ou seja, 54 votos de 81 senadores. Lembrando, temos 81 senadores, porque são 3 senadores para cada estado, tá? É muito difícil chegar nesse ponto. É muito difícil, assim. Então, assim, o Davi Alcolumbre sabe que esse tipo de pressão, no fundo, ele não é uma pressão no Senado, é uma pressão mais no STF. É para exatamente uma alerta para os ministros, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, para ele não... começar a rever, de fato, algumas atitudes dele. Sabe? Então, é uma atuação em um poder para alertar o outro poder, sabe? Sim. O doutor Cário falou corretamente, concordo. Inclusive, eu acho que quando a gente conversa aqui, então, esses dias eu estava até falando, não é uma questão, na minha visão, não é uma questão entre direita e esquerda. Perdão. É uma questão de você analisar juridicamente, até quem é leigo consegue perceber que algumas coisas realmente passaram, né? De forma individual, eu falo. Então, eu não acho que isso tinha que ser uma questão de direita ou esquerda, mesmo porque o discurso, inclusive, os poderes são independentes. Então, não teria que os políticos, ou, por exemplo, a esquerda, ou o próprio presidente Lula, defender Alexandre de Moraes. Porque se ele passou dos limites, ele, como pessoa e ministro, ele mesmo, o CPF dele, né, não teria necessidade de defender isso. Eu falei sobre isso na semana passada, né? Infelizmente, a população, algumas pessoas, não vou falar a população como um todo, porque eu acredito que a maioria esteja a favor de uma limitação ali dos poderes do STF. Mas uma parte da população, uma parcela da população se posiciona contrário àquilo que está na Constituição ou no Estado Democrático de Direito por um desconhecimento da Constituição e eivada, por exemplo, de um ódio ou de uma raiva ao presidente Bolsonaro. E isso não deve ser superior à nossa Constituição. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o assunto, a gente traz mais notícias de política.